Boa noite, boa noite a todos. Hoje vamos trazer Joelma Exídio para a nossa live. É uma convidada que eu já tinha convidado antes, mas por problemas técnicos no momento não foi possível fazer a live, a gente adiou. E hoje estamos aqui para apresentar esta. A Joelma já entrou. Vou aqui aceitar o convite dela. Hoje também tudo vai aconteça muito bem. Ainda não entrou. Agora entrou. Boa noite. Boa noite, Joelma. Você está me ouvindo bem? Tô. Você está me ouvindo bem? Também estou. Me Aleluia. vendo, também estou me vendo bem, bonita. Obrigada. Olha, gente, que prazer ter você aqui. Estou muito feliz. Como eu estava falando, a gente já tinha marcado uma live antes, não deu muito certo, a gente remarcou. E hoje a gente está talvez essa espera tenha sido até positiva. A gente Sim, também vai ter um pouquinho mais, eu acho que até de mais liberdade para falar, até entrar em outros assuntos que não sejam somente só a política pública, os projetos e coisa e tal. Mas já agradecendo de antemão aos nossos seguidores, as pessoas que vão entrar aqui na nossa live. Joelma, a partir de agora a gente já pode dizer que você é candidata a vereadora, é. não Ainda, mais pré-candidata, né? eu ainda estou no processo de pré-candidatura, né? Já fizemos assim todo o processo. Agora a gente está esperando a confirmação, né? A partir do dia 16, que você pode se colocar como candidata. Mas assim, eu me sinto pré-candidata desde o tempo que eu fui pela primeira vez. Então, assim, o meu compromisso com os meus eleitores foi contínuo, permaneceu. Então, assim, isso só é uma homologação que Papai do Céu pode nos permitir e a gente começa uma nova jornada. Isso, é como você já se sente, como você se sente já uma pré-candidata de tempos atrás, é porque está nas vestes. Olha, a Ana Silva está aqui dizendo boa noite, Joelma, tudo bom? Obrigada, Vitália e Ana Silva, que entraram aqui na live. Vamos ver aqui, mandar um abraço já antecipado. Miranha, Marcela Santos, Miroeiro Ordinário, Mestre Anunciada e Ana Silva. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. A gente vai falar também um pouquinho da participação da mulher. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Espero que sim. Senão já estava todo mundo falando aí que não estava. A gente também vai falar um pouquinho da participação da mulher nas disputas eleitorais. O quanto a importância da representação, da representatividade, e também é uma conquista assim, democrática, muito democrática. E a gente vê que nos últimos anos a participação feminina tem alcançado um crescimento muito grande também, graças às leis que Isso. estabelecem que cada partido preencha com o mínimo e o máximo, né, as candidaturas de cada sexo, nos cargos proporcionais. Os números ainda, eu acredito que são pequenos, mas com a lei, estamos na luta para essa igualdade. Mas o ambiente ainda é muito uma maioria masculina. Lutamos contra o preconceito e o machismo também, que ainda são obstáculos para muitas mulheres. E, gente, eu vou falar aqui uma curiosidade sobre isso, porque nós estamos aqui de mulher, como faz? Mulher para Para mulher. mulher. O voto feminino só ocorreu em 1932. Em 1900, então, a luta de 1932 para cá já é um bocadinho de tempo, se a gente olhar, mas só que
não fizemos grandes progressos, se a gente olhar bem. E, Joelma, eu queria agora que você desse aquela saudação e eu vou entrar lá logo com uma perguntinha para você, que se você quiser já emendar Uhum. também, pode. Como você entrou na política? Boa noite, né? Boa noite a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Eu sei que uma live é importante, mesmo que eu viva diariamente nas redes sociais, mas é importante a pessoa conhecer quem é Joelma Isidro, né? O que é que Joelma realmente está na busca da política. A minha vida política, eu entrei na política nesses 20 anos, a partir do momento que eu apoiei uma candidatura, né? Fiquei naquele ciclo por muito tempo e tenho o maior orgulho disso. Tive experiência de trabalhar no gabinete de um vereador municipal, ao qual me serviu muito de aprendizado, porque lá eu conseguia entender legislações, leis, trabalhar em grupo, a participação da mulher. E lá eu percebi, Fabiana, que as mulheres elas gerenciam esse movimento de licitações, de busca, de acompanhamento na comunidade. As mulheres elas sabem o norte, ela abrange isso. Então eu saí de como é que se diz, dos bastidores, né? E aceitei um convite em 2020 para colocar meu nome numa disputa. Foi novo, foi desafiador, né? Aquilo tudo era muito grandioso para o que eu imaginava, o que era estar lá atrás, nos bastidores. Só que eu gostei de mostrar que eu não só posso me representar, eu posso representar outras classes que não querem aparecer ou não têm oportunidade de ter voz. E eu sempre disse que a política, a mulher na política, ela não está só para fazer política para as mulheres, ela tem que fazer pelo social. Eu, como política, eu vejo que a necessidade social é de uma saúde para o idoso de qualidade, uma educação de qualidade para todos, é remédio para todos, é a vivência na sociedade para todos. Então, assim, esse marco que o pessoal faz, a mulher, ela representa a política feminina, é pontual. Mas eu acho que, como mandatária, a mulher ela tem que representar o todos. Por todos. Muito bem. Gostei da resposta. Porque geralmente tem essa etiqueta de que a mulher vai representar só a mulher, mas Não, não. A eu não. mulher, a partir do momento que você se propõe, né? Se você se dispõe, você está ali num cargo público, você o seu trabalho deve ser mirado no como um todo, É, para todas as classes. Eu vejo muito, Joelma, que você tem um trabalho muito forte dentro da educação. Você está ali batalhando, a gente olhando pelas suas redes sociais, você dá a cara. Você dá a cara, não tá nem aí. Às vezes eu digo, é ser corajosa. é, minha, a Muito minha. corajosa. Esse trabalho, antes de você falar, eu vou Uhum. dizer, esse trabalho que você faz agora, você não é uma, você não tem nenhum cargo público, você não é uma vereadora, Não. mas você faz quase um papel de vereadora. Você tá colocando, você está fazendo o papel que seria dos vereadores. Você está fazendo. Se você for eleita, vamos dizer assim, que você seja Sim. eleita, você vai continuar nessa luta? É muito interessante, Fabiana, essa sua pergunta, porque as pessoas têm que entender, e eu quero esclarecer aqui, que Joelma, antes da política, ela é uma ex-aluna da rede municipal. Ela é uma mãe de aluno da rede municipal. Ela tem história nas escolas base daqui do município de Paulista. Joelma é uma mulher que nasceu num terreno do Veneza Walter Park, que viu o Veneza Walter Park crescer. Joelma é uma mulher que ela conhece os bairros da cidade, Arthur Rui 2, porque minha irmã morava lá, Paratibe, porque eu tenho uma tia lá. Então, eu conheço essa cidade. Quando eu me identifiquei de cobrar na educação, aí o povo pergunta, por que você não cobrava antes? Porque tem um clique que a partir do momento que você bota o pé na política, você não pode voltar atrás. Quando eu coloquei Joelma Isidro, um nome
numa porta de um cidadão, quando eu coloquei uma bandeira na casa de alguém, esse pessoal não poderia esquecer, Fabiana. Eu não Sim. poderia esquecer só porque eu tive 142 votos, eu olhar para trás e dizer assim, não, eu não fui eleita, a população não me quis, então sofra. Mas quem estava sofrendo foi meus filhos. E o que aconteceu? O primeiro vídeo que eu gravei, eu me lembro, foi no dia 22 de junho, quando eu fui buscar um kit de material escolar para aula remota e só veio 2 livros, um de ciência e um de matemática. Eu peguei o celular, cobrei e de lá para cá eu vi que a sociedade precisava cobrar junto. E o que foi que aconteceu? Eu assumi esse papel de uma militante do povo, por quê? O povo me passava e eu repassava. O povo me passava e eu repassava. E eu esperava que nessa hora o poder público escutasse a gente. Porque não era a Joelma só que estava reclamando. Não era só o filho de Joelma que está com kit escolar atrasado. Não era só o filho de Joelma que estava comendo a merenda estragada. Não era só o filho de Joelma que está andando com transporte sucateado. Era a voz do povo. E nem assim os vereadores de mandato, o prefeito atual, ele mudou o cenário. Então, assim, Joelma teve destaque porque a própria situação do município deu destaque para o povo cobrar. Joelma existiu, a continuidade de Joelma. Joelma chegou onde chegou hoje, porque eu sei do meu papel, Fabiana. E isso eu respeito o outro, mas eu também quero que me respeite. Que respeite a mulher Joelma política, que respeite a mulher Joelma militante, que Joelma merece sim uma oportunidade, que Joelma fez essa construção toda sem depender de ninguém, sem ter um político nas costas. Joelma foi para a rua por conta própria. Na maioria das vezes eram as mães, e são até hoje, que segura meu celular. Eram as mães que diziam, venha nessa escola me visitar. Hoje eu recebo pedidos de pessoas que fazem assim, Joelma, fala, porque quando tu fala, resolve. E eu acho isso importante. Não precisou estar no mandato para isso. Olha, eu gostei muito do que você falou, que foi, eu sou a militante do povo. Sou. Sou. Muito forte, muito válida essa declaração sua. Porque às vezes a gente vê falando, Joelma, a gente acompanha as redes sociais, né? Aí Joelma de partido tal, mas antes de qualquer coisa de você, porque você precisa de um partido para representar, você é representante do povo. Sou. Isso é a coisa mais válida. E é a coisa, eu acho, que chama mais atenção também, você também se colocar no papel do outro. Você falou, eu vim de uma escola pública, vi Isso. a deficiência da escola do meu filho, e a partir desse momento, dessa deficiência, foi que eu me dispus a, a cobrar. A cobrar, e às vezes a gente é muito interessante o quanto quando cobra, a gente parece que está sendo contra uma coisa, contra alguém. A Isso. cobrança, gente, quando você faz uma cobrança que vai beneficiar Todos. para isso, todos, Todos. daquela escola, da área da educação, o benefício vai para todos, mas às vezes muita gente ainda não consegue enxergar essa, esse feito. E quando você luta por um, você está lutando também por todos. Por todos. É interessante, muito bom. Agora, Joelma, a gente estava falando sobre. Porque a gente sabe que na política o ambiente é muito assim, é dominado por homens. Isso. Você disse que já teve contatos antes, quando você começou lá atrás, Isso. com a política, como você se impõe num ambiente que predominantemente é masculino? Fabiana, é muito importante você me falar isso, porque na maioria das vezes os ataques, quando eu comecei a colocar a cara na rua e cobrar, foram masculinos, tá? Louca, ex-cargo comissionado, tá fazendo isso para chamar atenção. Aí eu tive que escolher entre me posicionar ou perder o respeito que eu tenho, que é de nascença e tem um nome a zelar, né? E eu comecei
levando essas pancadas e dizendo, tá dando certo, tá dando certo, tá dando certo. Quanto mais dizia, o que é que ela quer? Não é cargo, eu não quero cargo. O que é que ela quer? Não é dinheiro, eu não quero dinheiro. Eu quero o meu espaço. Eu consegui o meu espaço. Eu consegui meu espaço. Eu digo que eu não preciso ser aquela pessoa que você tem que aceitar. A gente na política, por isso que existem brancos, negros, partidos, crenças, religiões, somos diferentíssimos. Então, assim, ninguém é obrigado a aceitar o que Joel Misílio fala. Só que você deveria diferenciar quando o Joelma está falando por um lado político ou está falando pelo todo. A minha busca foi por todos. Você nunca viu eu no meio da rua dizendo assim, isso daqui tem que ser desse jeito porque fulano de tal... Não, isso daqui está assim porque ninguém ajeitou. Então, eu comecei a verificar que quanto mais eu recebia pancada, crítica, preconceito, xingamento, é porque está dando certo. E hoje eu chego em qualquer lugar, Fabiana, que tenha mandatário, pessoas pré-candidatos e me imponho. Eu aperto a mão de todo mundo, respeito a política de todo mundo, mas eu não me rebaixo nas políticas antigas, na velha política, no machismo. Eu sei do meu espaço no partido, eu sei que eu represento não só as mulheres, mas as mães, os deficientes, as crianças que precisam de ajuda. Então, assim, comigo não pode ter essa fraqueza que as pessoas dizem, ela é fraca, ela precisa estar forte. Não, eu sou a fortaleza, porque atrás de mim tem um monte de mães, tem um monte de gente, tem um monte de pessoa que acredita em mim, independente, ganhando ou não, João Misílio vai existir do mesmo jeito, vai continuar pelo povo. Brava, Joelma, brava. Eu vou ler aqui uns comentários que estão colocando aqui. É, teve um comentário que a menina colocou, acho que é Ellen, mas só que já passou e eu Ellen, pode não começar que eu vi. estou A depois. retada aqui botou, ó, ó, Leonardo Paiva, o Leonardo Paiva, arretada demais, minha vereadora. Aí, Beijo, Léo. doutor Davidson Lima disse: admiro muito seu trabalho. Ellen colocou, ela é porreta, e ninguém joga pedra em árvore que não dá fruto. Muito bem. Joelma, esse bate-papo da gente tá muito bom, eu estou gostando muito. Tá ótimo. É muito bom. Na política, a gente falou assim que a gente fala sempre que quando a gente vê muitos canais, as pessoas. Uma coisa assim muito popular é quando você vê uma pessoa muito conhecida, aí Uhum. você diz, oh, dava para ser político. Dá para É. gente, dá para. No caso, é mais forte a popularidade na política, quando você é o candidato, é mais forte. A popularidade ou quem tem dinheiro? Eu vou te responder de uma forma bem justa. Nem sempre a popularidade, nem sempre a verba. O que tem que ter é autenticidade. Entendesse? Porque, assim, popularidade, a maioria dos políticos acham que tem. Por quê? Porque a maioria dos políticos, ele tem um nome atrás, ele tem um passado de um pai, ele tem um mandato por trás. A maioria de alguns tem dinheiro, mas não tem nem passado, nem autenticidade. Quando eu ando na rua, eu vejo assim, eu sou olhada de um jeito estranho, que as pessoas têm um receio, mas eu sou olhada também com um sorriso. Eu te conheço. Tu é a menina do vídeo tal. E o que é que eu faço naquela hora? Eu não me ponho como uma celebridade porque está denunciando algo errado. Eu vou lá e digo, tu me conhece, vem cá me dar um abraço. Porque aquela oportunidade daquele abraço, aquilo dali é uma forma de agradecimento que a pessoa tem. Eu não sei se eu ajudei aquela pessoa, eu não sei a que ponto essa pessoa me admira, mas eu acho que a política hoje tem que mudar, gente. A política, eu coloquei uma vez no card que dizia assim, eu sou uma pré-candidata e uma política humanizada. Eu sei de todos os que necessitam de uma política diferente. Eu sou mãe de aluno, eu moro no município, eu vi a cidade crescer, eu sei a história de cada bairro, eu sei do que perdemos e eu sei que eu posso ajudar a melhorar. Então, eu acho que hoje esse papel, sabe, quando eu vejo o povo lá
com terno, gravata, olhando para a mulher em segundo plano. Não. Para mim, a política deve ser assim: você sentar numa roda, conversar com todo mundo, pegar um papel que eu estou aqui, ó, e dizer assim: no teu bairro está faltando o quê? Isso. Vamos fazer o seguinte? Podemos construir juntos. Não, mas eu não vou botar uma creche aqui. Não tem como, porque eu não tenho como entregar uma creche para você. Mas fazer o seguinte: vamos ver se a gente consegue pelo menos umas 20 vagas naquela creche dali. Vamos ver se a gente consegue aumentar uma sala. Porque, Fabiana, o pior tipo de político é que faz uma campanha enganando a sociedade. E a sociedade se deixa enganar. Eu vou construir uma creche, eu vou reformar uma escola. Gente, é tão simples. Tem escolas aqui no município, Fabiana, que tem terreno que dá para fazer uma creche, uma quadra e uma unidade de ensino. Mas os vereadores, os candidatos, eles dizem: eu vou dar outra. É só aumentar. É só aumentar, mas a faixa, a puxada de faixa parece que é mais importante do que entregar. Então, para mim, hoje, é uma política que o candidato seja humano, que sinta. Porque, assim, de fala, a população já não se engana mais. É a minha opinião. Você falou sobre as pessoas que encontram você na rua e, e eu lhe vi no vídeo. Se elas fixaram essa imagem, eu acho que, na verdade, elas se sentem um pouco. Você é um pedacinho de cada um dessas mulheres, dessas pessoas que. Porque a gente fala de mulheres, mas por trás disso tudo, dentro de uma escola também tem pais, né? Tem tios, tem tanta gente. E eu acho que ela que você chega a ser um pouquinho de cada um, a representação de cada um, que talvez não tenha condições de estar ali, não tenha voz, não sabe se expressar, talvez tenha medo. E você tem essa coragem, eu acho que cada um está ali dizendo: aquela ali é aquela que eu quero, é aquela que Porque representa, que dá voz às nossas lutas. Eu acho que é por aí. na maioria das vezes, Fabiana, as pessoas querem tirar um mérito de uma pessoa colocando apelidos, críticas difamatórias. E quantas vezes, eu vou até citar aqui, porque é uma coisa importante, quando falava a menina do matuto. Eu vou falar isso porque isso é importante eu explicar. Eu nunca me ofendi. Eu achava que eu poderia isso usar e dizer: não, a menina aqui, a mulher aqui, não é de fulano de tal. A menina aqui nasceu de José Exídio, ao qual eu tenho o nome a zelar, e a pessoa que está botando a cara se chama Joelma Exídio. Quando algo, você não aceita essa ofensa e você mostra para que veio, o respeito vai chegar. Você não precisa obrigar a pessoa a te respeitar, não. Você tem que se impor. E cada vez que eu via isso, depois começaram com difamações, começaram a olhar os estereótipos de roupa, de cabelo. Isso eu notava que o município de Paulista, ele ainda tem uma cultura de uma política baixa, sem crescimento. Eu fiz o seguinte, eu fiz independente de eu ser mandatária ou não, quero alertar o povo a votar bem, a saber o que é lei, a saber o que é requerimento, a saber o que é um ofício, a saber que vereador não constrói rua. Tem vereador de mandato aí que prometeu entregar um hospital de idoso. Tá lá o cara de um hospital de idoso. E o povo votou porque o povo precisa de um hospital de idoso. Mas se o povo não aprender a votar, então assim, eu aprendo todos os dias com as pessoas. Quando eu falo alguma coisa errada, a pessoa vem a me dizer. Quando eu não sabia, eu perguntava. Mas eu acho que o meu papel fundamental foi dizer: se eu não recebi esse voto, eu espero que a pessoa futuramente ou possa me dar novamente a oportunidade ou vote em alguém certo. Porque a melhor coisa, eu nunca votei numa mulher. Estou explanando aqui para vocês, como eu disse, 16 anos, até a última eleição para vereador foi o mesmo candidato. Então, eu tenho fidelidade partidária. Eu tenho. Para vereador, eu acreditava no projeto. Então, a partir do momento que eu escolhi a votar em outra pessoa, foi a mim mesmo. Então, eu devo isso a mim. Meu filho votou em mim. Minha filha vai votar em mim. Então, isso é uma consciência e uma educação política que eu prezo muito.
Você falou uma coisa que até que eu estava aqui pensando, depois eu acho que eu me perdi no assunto, mas eu vou voltar. Me perdi. Sim, você falou na questão da. Era importante, mas agora voou e vamos partir para outra. Eu, quando eu lembrar, a gente volta de novo nesse assunto. Joelma, eu queria que você fizesse aí uma breve avaliação do cenário, uma breve sua, do cenário político que se formou em Paulista. Você tome o Pronto. tempo que você precisar. O cenário que se encontra Paulista agora. O cenário que todo mundo merece um Paulista 2025 de um recomeço. Do jeito que tá, a Fabiana não pode ficar. O questionamento que eu faço é o seguinte: nós passamos 4 anos, né? Vamos fazer agora 4 anos na labuta, no sofrimento, diariamente, com várias dificuldades, com várias promessas não cumpridas, com várias licitações não entregues, com várias promessas de melhorias. E eu, como cidadã, ou quem está aí nos ouvindo, não achou. Esperávamos uma nova demanda de políticos novos. Concordamos que estávamos esperando muito pela terceira via, mas o importante não houve. A construção desse candidato ou candidata no início do nosso sofrimento. Sabe por que eu digo isso? Porque o pessoal fez assim, as pessoas vão votar ou vão querer o mesmo. Mas os outros estavam aonde? Porque o que mais teve nesse município, Fabiana, foi a gente procurando os mandatários ou esses políticos que apareceram agora para nos ajudar. A gente foi para a rua, a gente gritou na frente da Secretaria de Educação, a gente foi para a rua, fomos para a promotoria, participamos de vários debates, a gente botou a cara na mídia, na TV Guararapes. Somos nós que lutamos. E esses candidatos estavam aonde? Aí o que aconteceu? Existe agora essa renúncia, né, do prefeito, que para mim foi uma falta de respeito com o eleitorado dele, porém, ele é tão esperto politicamente que ele viu que ele não iria ganhar, então ele não ia jogar cartucho fora, ele não ia botar uma campanha na rua, ele não ia gastar, não ia investir. E nessa esperteza, né, política que ele tem, ele abraçou um candidato que ele sabe que esse candidato estava precisando da militância dele, estava precisando dos cargos dele para tentar manter a prefeitura única, porque para mim isso não é mudança. Então, assim, aos eleitores que estão nos ouvindo, à população que está nos ouvindo, eu sou uma pessoa que eu esperei essa terceira via. Eu esperei. Tinha hora que a gente olhava, Fabiana, não tinha um vereador de mandato, tinha hora que a gente olhava, não tinha um líder comunitário. Sabe por quê? Os líderes comunitários, a maioria, estavam aqui, dentro da prefeitura, recebendo. Omissos. Alguns cargos, alguns que representavam a rua, estavam lá, ganhando dessa gestão. Estão até hoje, não querem perder. Então, eu sou da pessoa da praticidade, que eu acho que a eleição tem a oportunidade de ter realmente o ex-prefeito como eleito a prefeito. Por quê? Porque quando ele anda, ele fala o que fez, enquanto os outros falam do que destruiu ou que acham que vão entregar. Então, a possibilidade do ex-prefeito voltar a ser o prefeito de Paulista é muito grande. É verdade, olha, acho que passou por aqui, eu acho que é seu filho. Passou aqui, Orgulho da minha orgulho mãe. de minha mãe, orgulho de ser mãezídio. Ai, gente, você falou muito bem, sabe? Eu queria deixar aqui um abraço a Paulo Bilac Produções, que passou por aqui, queria mandar um abraço para ele, está sempre aqui nos acompanhando. Eu vou mandar aqui um abraço para Vinícius César, Sandra Rian, doutor Davidson Lima, Max Menezes, Marcela Santos, Tiago Isídio, Júlia Augusta, Ellen Lima, Jefferson Gomes, José Fernandes Li Souza, Jéssica Cakes, Midian Silva. Tá movimentado, viu? Um abraço
e obrigada por vocês estarem aqui. Olha, assim, sabe o que é que eu falei, que eu queria falar, assim, que eu queria colocar um pouquinho de destaque, é que você, na pergunta anterior, você falou a respeito também da sua luta pelos direitos, de mostrar que as pessoas precisam ter direito. Quanto isso é importante, porque as pessoas, às vezes, elas não sabem nem os direitos que têm. E são, às vezes, induzidas por conversas tolas, sabe? Nem sabe o quanto é importante a, essa conversa que a gente está tendo aqui hoje. Quanto é importante mostrar os direitos do cidadão, porque só assim eles vão saber, eles se propõem a cobrar. Como é que eu não sei qual é o meu direito? Como é que eu vou chegar e vou dizer, vou poder cobrar? Não tem como. E a gente poder mostrar, você fazendo esse trabalho, mostrando tudo através das suas redes sociais, através de um debate, seja na escola, de uma reunião, isso é importantíssimo. É uma luta que digna, é algo que enaltece mesmo, porque são poucas as pessoas que estão ali dispostas a mostrar direitos, e eu não digo a mim, que sei como pesquisar, como me orientar, mas também tem pessoas que não sabem nem por onde começar. E chegar alguém e dizer, olha, seus direitos são esses, a gente está lutando aqui por esses direitos, é importante demais. Fabiana. Importantíssimo. E agora, voltando ao assunto do cenário político, do cenário político que se formou em Paulista, você falou das alianças. Eu queria também que você falasse, Joelma, dessas alianças que se formaram, tanto de um lado do outro. Eu quero que você faça uma explanação aí. Uma explanação. Você falou de um contexto, mas agora eu quero que você vá a fundo. Qual dessas alianças você acha que vai ser a mais proveitosa? Olha, para mim, a aliança mais proveitosa é quando você não perde a sua característica e a sua bandeira política. Muitos aí, né, estão enaltecendo o apoio que o senhor Ives, né, passou para o candidato Ramos, e para mim foi um tiro no pé. Por que eu digo um tiro no pé? Porque ele adiantou um segundo turno, ele pegou a máquina, ele botou todos os cargos comissionados para levantar uma bandeira. Lembrando que, se tivesse um outro candidato para um segundo turno, Ramos ele poderia receber os outros apoios dos outros que não iriam chegar lá. Mas agora tem Padilha, tem a Lívia, tem Edinho, tem Júnior Matuto, que dispara nas pesquisas e vem como favorito, né, do primeiro turno. E, no caso, quando se ganha, também se perde. E o que Ramos, na minha opinião, perdeu, e isso é notável, é dizer que ele perdeu porque ele ganhou a rejeição de uma cidade. Ele ganhou a rejeição de um prefeito que até hoje não entregou um kit escolar. Ele ganhou a rejeição de uma secretaria omissa que não dá resposta para os pais dos alunos. Ele ganhou uma rejeição de uma alpinha que não foi entregue, de uma maternidade que ninguém nasceu. Então, hoje, quem está com o ramo, Fabiana, está calado. Se você vê, as pessoas não denunciam mais, ninguém vai mais para a rua. Todo mundo tem que ficar com a mordaça na boca porque precisa de um apoio, de um gestor ruim. A cidade de Paulista, ela teve um índice baixo. A governadora, ela está no índice de que perdeu 4 pontos no IDEP da educação do Estado. E essa governadora quer vir para cá apresentar um plano de governo que apresente o candidato dela. Esse candidato dessa governadora
foi deputado estadual, nunca lembrou de Paulista. Não tem uma planta, não tem uma praça, não tem nada que se diga, senhor Ramos passou por aqui como deputado. Ele, na última candidatura dele, ele deixou de dar apoio a Francisco Padilha, que foi ao qual a gente lutou para não deixar Ives voltar, porque disse que não queria se meter. E como é que uma pessoa fica omisso, que poderia ter ajudado Paulista, poderia ter defendido a bandeira de Padilha, e hoje Paulista não poderia estar nesse cenário. Então, assim, aceitar o apoio de Ives, para mim, é uma forma de desespero, é uma forma de não ter um projeto político. Nitidamente, Ramos não tem projeto político para Paulista. Ele só quer aceitar que um dia ele consiga ser prefeito. Fora que, né, nesse cenário, ele tem as pessoas que já não estão mais com Júnior Matuto, pessoas que não cresceram politicamente, porque a gente tira aí por Jorge Carreiro, né? Jorge Carreiro, ele veio como deputado, não teve uma boa votação, porque deveria ter sido eleito, já que ele usava a máquina pública do prefeito Ives Ribeiro para poder ser eleito, e porque Jorge Carreiro não veio como candidato a prefeito. Porque Dido Vieira não veio como candidato a prefeito. Então, se essas pessoas têm tanto poder político, por que não botaram a candidatura na rua? Se uniram, foram procurar Ramos, Ramos se uniu com Ives, e agora tem uma chapa para tentar destruir ou não deixar que Júnior Matuto, que tem uma força que é o partido PSB, venhamos e convenhamos, é um PSB, é um partido que tem história, é um partido que tem mandatos, e outra, né, o partido que tem o melhor prefeito do Brasil, que eu acho muito difícil que João não pode cooperar aqui com o município. Eu acho que os olhos do PSB para Paulista vai ser igual ao do Recife, vai ser uma mudança. Olha só, uma explanação precisa, não precisa de colocar mais nenhuma palavra. Olha, uma das coisas que eu queria falar, que eu falei até na live passada, mas eu gosto de falar porque você falou que Ramos não tem um plano. E assim, eu também enxergo dessa forma. Eu enxergo dessa forma porque, assim, na entrevista que eu assisti dele, eu não percebi ele propor nada que fosse eficaz, só palavras e palavras bonitas. E eu sempre digo que quando você se propõe a ser um gestor, você tem que, pelo menos, trazer um plano, como a nossa cidade está um pouco defasada, pelo menos um plano que seja eficaz, que venha mesmo para sanar todas as deficiências da cidade. E é assim, Magali Souza, obrigada pela participação. Eu gosto de ver os comentários que os seguidores colocam aqui. Com você temos voz. Você está sempre ao lado da sociedade, mostrando a verdade. Essa foi Juliana. Magali Souza é uma dessas, como você, Joelma, que Paulista está precisando. Venha-se embora, Magali. Vamos se juntar. Ai, gente, que maravilha. Ótimo, ótimo. São muitas. A gente tem uma infinidade de coisas para perguntar. Vamos falar aqui, já que eu estou vendo tantas mulheres aqui também, e esse bate-papo aqui nosso está muito bom. Eu queria falar assim, se a gente observar a Câmara de Vereadores, a gente vê que de 15 vereadores, somente 4 mulheres, eu acho que são 4 mulheres foram eleitas, que é um número bastante baixo em relação, né? São 15, 11 homens foram eleitos e somente 4 mulheres. Então, o que você atribui a essa baixa na... Eu acredito que a baixa da votação foi até surpresa, né? Essas 4 mulheres entrarem, porque não tinha, só tinha a irmã em Holanda, se eu não me engano, que ela foi uma das primeiras a ser vereadora do município. Eu digo que essa baixa é ainda
pela falta de busca do conhecimento das próprias mulheres. Eu não estou aqui para dizer que mulher tem que votar em mulher. Eu estou dizendo que as mulheres, na maioria das vezes, ela vota no que um líder comunitário diz, no que o marido leva para aquela festinha dentro de casa, naquele que o marido está num torneio de futebol que ganhou o troféu, tomou a cervejinha, comeu a feijoada, chegou em casa, olha, a gente vai votar em fulano, porque fulano vai me dar um emprego. Então, nessa busca de melhoria para a casa, para dentro da sua residência, as mulheres elas acreditam ainda que ela dependa da opinião do outro para poder votar. Porque na minha casa mesmo, a minha filha ela diverge comigo, ela não tem a mesma opinião. Até na política, ela fala, mãe, mas assim é assim. E eu tenho que respeitar, Fabiana. E por que as mulheres hoje que cuidam dos seus filhos solo, tem mãe solo, que sabe a dificuldade, que não tem uma creche, tem mãe que sofre violência dentro de casa e não tem um amparado. E o mais interessante, o prefeito ele fez uma proposta, né, de campanha aqui de fazer a maternidade. Tínhamos 4 mulheres mandatárias. Você já viu alguma vez essas mulheres cobrando o prefeito que essas mulheres precisavam parir aqui no município de Paulista? Houve compra de terreno, houve futuramente licitação. Eu queria deixar claro aqui que poucas pessoas não sabem, mas iria existir uma casa de parto. E esse documento já estava todo assinado para a casa de parto ser aplicada no município de Paulista. Ives Ribeiro entrou, pegou todo o processo que o ex-prefeito deixou da casa de parto, que a casa de parto não era uma maternidade, era um acolhimento. Então, esse acolhimento era uma triagem, né? Porque todo mundo tem que entender que a casa de parto é diferente de uma maternidade. Maternidade se precisa de bloco cirúrgico, de UTI, de tudo. Casa de parto é mais aquele parto humanizado. Então, já estava meio caminho andado. Então, a Câmara Municipal sabia disso, Fabiana. Não era eu que precisava saber. Não era você que precisava saber. Os mesmos vereadores que estão agora foram os mesmos que estavam com Júnior. Então, sabia dos projetos, mulher, sabia das coisas que ia dar continuidade. E por que isso tudo se perdeu? Então, se não foi a população que mesmo cobrou, eu vou dar um exemplo aqui, eu contei, eu fui para mais de 58 denúncias de licitações. Eu não recebi um processo. Sabe por quê? Porque nenhum era mentira. Nenhum questionamento era inverídico. Nenhum grito, quando eu dizia eu vou gritar 3 milhões, 5 milhões, 15 milhões, era mentira. Então, isso não precisava de Joelma fazer. Isso precisava do vereador chegar com o papel e dizer, olha, teve licitações para os ônibus, cadê os ônibus rodando? 15 milhões de quadra poliesportiva, cadê as quadras nas escolas? 3 licitações para uma alpinha, cadê a base da alpinha? Então, Fabiana, assim, aí o povo diz assim, essas pessoas estão de que lado? Quando eu vejo que um candidato a prefeito está do lado de uma gestão que não entregou nada, como é que eu posso acreditar? Eu não sou uma pessoa de atirar no escuro. Eu prefiro que uma pessoa venha com suas falhas. Vamos ser sinceros, a gestão anterior não foi excelência, teve falhas, que essas falhas eles vão ter que pontuar. E Joelma, Juliana, Marli, Natália, você que está aí do outro lado, José, Maria, João, vai ter que estar cobrando. Porque se muitas Joelma Isídio existir, muitos José, muitos blogs fazerem a oposição certa, um prefeito ele tem que trabalhar, a oposição serve para isso, Fabiana. Eu existi para fazer a prefeitura trabalhar, mas nem compromisso com a cobrança eles tiveram. Então, quando a gente fala do poder da mulher, eu espero que as mulheres hoje, ela não votem em fantoches. As mulheres, eu digo assim, hoje não pode mais existir mulher laranja, né? Que tem uma coisa que botava as mulheres no partido e dizia assim, você tá lá e fica caladinha. Eu jamais iria me passar para isso. Eu jamais iria me passar para isso. Porque quando você se coloca na oposição de ser uma sombra política de um homem, você está tirando o seu direito, você está tirando o direito do seu filho, você está tirando o direito dos idosos, você está deixando de ser cidadão. Né? Você está deixando de ser cidadão, você está deixando de ser gente. Essa questão aí é muito importante, porque a gente, infelizmente, Joelma, eu estava dizendo, existe um pouco dessa... A gente luta,
luta por os direitos, a gente fala, a gente está ali bandeirando tudo, tudo que a gente quer, mas na hora que é do vamos ver, eu acho que tem algumas falhas ainda na questão assim do voto, do apoio feminino. É, talvez, eu acredito que ainda não tem aquele espírito, não é uma, não estou generalizando, aquele espírito aguerrido de luta, de estar ali, de representar, de ser voz, de dizer eu estou com você e vamos juntos lutar por isso, né? São poucas as pessoas ainda que têm. E se a gente observar bem, é, já pelos números, a gente vê que a luta da mulher ainda vai ser grande para chegar a, a gente a ter os mesmos espaços, né? Os mesmos espaços. E dentro desses espaços, a gente ser respeitada. Porque não é só a gente ter o espaço, mas quando a gente chega lá, a nossa voz ser respeitada. E a gente sabe muito bem que dentro desses espaços, uma mulher ter sua voz validada, respeitada, tudo é uma luta. E a gente sabe para tudo. Tudo que a Eu vou, eu mulher faz é uma luta. Então, o respeito dentro também desses espaços é importantíssimo. Importantíssimo. A participação, eu vou ler aqui um pequeno texto que eu formulo aqui. A participação feminina é importante na política, é uma construção democrática. Temos muitas dificuldades em ocupar os espaços na política. Candidaturas femininas aumentaram nos últimos anos, mas a representação é baixa. baixa ainda. A gente vê tem, um mínimo de 30%, mas só que quando chega na hora de eleger, na verdade, são poucas. Fabiana, Isso só é uma questão municipal. No Congresso também é baixo o número de mulheres, então, assim, é uma luta vai perdurar ainda por muitos, muitos anos mesmo. eu costumo ver de uma forma assim, as mulheres lutaram muito para o uso do voto, para o direito do voto, as mulheres lutaram por um comportamento de veste, as mulheres lutaram para usar até um biquíni asa delta, as mulheres lutaram para ter direito. E eu não estou falando dessa luta contínua de buscar o seu espaço, por querer, no caso, estar na mídia. O que eu noto, sabe o que é? É muito difícil para alguns tipos de mulheres admitirem que para a mulher estar na política, ela tem que estar em evidência. Não tem como eu não estar na política se eu não tivesse procurar a evidência, procurar as armas que eu tinha, procurar os argumentos que eu tinha, procurar a forma de chamar a atenção do jeito que eu tinha. Porque, veja só, eu fui um tipo de pessoa que eu não precisei estar andando no meio político, Fabiana. Eu não fui um tipo de pessoa que eu precisava estar tirando foto com o prefeito, com o vice-prefeito, com o deputado. Por quê? Porque aquilo dali não ia mudar a situação. E eu não queria, e eu nem quero, ser mais uma no meio político sem significado. Eu gosto de chegar nos cantos e ser respeitada e também respeitar todos que já estão lá. Quem está no meio político tem o seu mandato, tem o seu respeito. Porém, eu não preciso passar pelo aquele mesmo processo que fulaninho chegou para eu ter que estar no meio. Tá ligado aquele negócio para você entrar no meio, você tem que submeter? Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo: você nunca foi na Câmara, você nunca assistiu uma plenária. Eu digo, mas eu aqui, mostrando o que lá não fizeram, eu estou mostrando para a sociedade. Eu vou te dar um exemplo. Eu fiz uma denúncia da licitação da merenda, que para 6 meses colocaram 18 milhões. 6 meses, 18 milhões. Era 2, passou para 4, depois para 6, em 6 meses, 18 milhões. E eu fico muito feliz de dizer que houve investigação, houve uma investigação do Tribunal de Contas, desceram os auditores e hoje a licitação para um ano ficou 8 milhões. Isso foi por quê? Foi através de quê?
de 19 para 8, 8 milhões a menos numa licitação. Eu poderia me gloriar, mas eu sei que isso eu fiz porque eu sabia que estava errado e a sociedade precisava saber disso. Enquanto lá na Câmara ninguém notava, ninguém comentava, ninguém sabia. Então, assim, é muito difícil a gente conseguir elogiar o outro. Eu acho que isso é de caráter, né? Isso é de personalidade. Como eu digo, o respeito tem que existir, as diferenças também têm que existir. Partidos, bandeiras, busca tem que existir, mas quando você vê uma mulher que precisa da evidência para chegar lá e ela chega por meios próprios, você tem que aceitar, você tem que dar oportunidade, e você também tem que respeitar. Um exemplo que eu admiro muito é a Tabata. Eu olho muito para a história de Tabata e eu vejo uma história de Tabata inacreditável. Ela passa por um trator, ela cresce a cada dia. E vem dois machistas, vem ataque e ela tá lá. E é muito difícil você ver uma mulher dizendo assim, na política, eu me espelho em Tabata. Porque é difícil você dizer que espelha alguém, Fabiana. Eu posso dizer que eu me espelho em você pela sua comunicação. Eu posso dizer que eu me espelho em Ellen, que está aqui assistindo. Eu posso me dizer que eu me espelho em Natália, que está aqui. Porque a gente é uma construção. Um é mãe solo, uma cria as crianças sozinha, um está com a filha sem escola. Então, por que a gente não absorve cada mulher no seu quadradinho, se coloca no lugar? E hoje eu estava dizendo para a Natália, que é uma seguidora minha que a gente conversa muito, que um pai me procurou dizendo que a escola do filho dele faz 3 dias que não tem aula. Aí eu fiz assim, o meu direct é uma ouvidoria. E eu quero essa ouvidoria. Eu gosto dessa ouvidoria. Porque se a pessoa me procurou, Fabiana, é porque não tem outra pessoa. Você conseguiu entender que ninguém consegue chegar em outra pessoa e fala para ela, porque se ela vai gritar, o dinheiro dos estagiários vai cair, os ônibus quebrados vão ajeitar. Então, assim, é importante a mulher na política, mas é mais importante que a mulher respeite a outra mulher na política. Não precisa votar, você precisa só respeitar e dizer ela tá lá por mérito dela, sem ninguém. Isso mesmo. É uma construção. Acho que você se construiu sozinha, né? Você Sozinha. foi não foi moldada por ninguém. Você foi colocando os tijolinhos ali e foi se construindo seu castelo, foi se construindo. E você hoje é candidata, sim, mas é aquela, como a gente falou lá no início, é a Militante do povo. militante do. Junta tudo aí, junta o problema e dá para mim que eu vou tentar pesquisar, vou tentar gritar. A gente grita junto e vamos embora. Assim, Que bora. maravilha! Eu gostei muito desse nosso bate-papo, mas para finalizar, Joelma, eu queria que você dissesse uma coisa. A gente enxerga muito, sempre nas eleições, surge alguém, a gente observa que nos dias que antecedem a eleição, sempre surge um protagonista, uma pessoa que se destaca, tal. E eu vejo muito esse protagonismo em você, nessa eleição. Eu queria saber se você se reconhece nesse papel de protagonista. Sim, sim. E eu tive que aprender, eu tive que tirar da minha cabeça que seria ego se eu dissesse que eu reconheço esse protagonismo. Só que a cada vez que eu reconheço esse protagonismo, tem pessoas por trás de mim. Eu digo que sem essas pessoas que sofreram comigo, que me ajudaram, eu não existiria. Quando eu falo assim, me ature, que amanhã tem mais. Desculpa que tá chateado que eu acordei. Sabe por que eu acordei? Porque se eu passar um dia sem ser Joelma, vai ter gente que vai me procurar. Tem dias que a gente não tá bem, tem dias que a gente é humana, tem dias que a gente tem preocupações. Eu sou mãe de 3, sou uma mulher desempregada, então, assim, eu estou na minha vida política por opção, sem remuneração, e eu me dediquei. E isso eu digo a você,
Essas pessoas todas que vieram, que acreditam em mim hoje, me ajudam. Então, quando eu falo do protagonismo, eu digo, só eu não cheguei aqui. Só eu não chego a lugar nenhum. Tem gente que diz assim, prepara a roupa prepara o vestido e o blazer para a posse. Aí eu digo, mas a posse vai ser do povo em 2025. De chegar em 2025 e dizer assim, a gente passou pelos momentos mais sombrios de Paulista. Paulista vai ter uma educação de qualidade. Eu entrei na área da educação, foi assim, o destino, né? Comecei a fazer licenciatura em biologia e faltou pouco para eu terminar. E lá deu uma amplitude de vida de saber que os nossos filhos, os nossos alunos, têm muito o que ter na sala de aula. Nós temos um município, Fabiana, que a gente não tem um laboratório. Nós temos um município que a gente não tem uma sala de recurso de informática. A gente não tem um museu no município. A gente não sabe nem qual é a história. E eu vou dizer a você, isso não é de hoje, não. Mas eu existo hoje. Eu sou política hoje. Eu sei dessa necessidade hoje. A gente sabe, a gente não pode se contentar com pouco. E quando o povo diz assim, mas Joelma está apostando no passado, mas Joelma é o novo. Joelma é uma pessoa nova. Não existia Joelma antigamente. Joelma de antigamente era uma mãe que tinha os filhos pequenos e não sabia a necessidade. Joelma hoje tem uma capacitação. Joelma hoje aprendeu em sala de aula que os alunos têm que ter recurso. A gente chega no interior, Fabiana, a gente encontra coisas bem acessíveis que aqui em Paulista a gente não tem. Então, assim, se eu acredito que quando eu falo, eu consigo mudar algo, por que eu não, com esse povo todo que está nas minhas costas, a gente não pode mudar junto? Aí o povo me pergunta, e o ano que vem, você vai continuar sendo a mesma Joelma? Minha página vai estar aqui. Eu quero que a pessoa entre em contato comigo e mande uma denúncia e eu pego o celular e diga, ó, o que é que está acontecendo aqui na escola? Eu dou 2 dias para a gente resolver. Vamos resolver junto? Não é melhor ter um canal? Por que a gente vai apostar em quem a gente não conhece? Por que a gente vai entregar a cidade para a gente de fora? Para a gente que não conhece o município? Para a gente que não ligou com a situação? Eu sei do que a cidade precisa. Eu sei como cidadã, eu sei porque eu conheço as pessoas, eu sei porque eu tenho uma conversa. Assim, a rede social para mim virou um diálogo de Ana Maria Braga. Eu tenho meus seguidores fiéis que eu tenho que conversar, que a pessoa não está bem e a gente não está bem, que a gente discute, a gente desculhamba quem está fazendo errado, a gente questiona, nós viramos uma família. Se você ver meu Instagram, teve uma pessoa que falou, Fabiana, uma vez para mim, que meu Instagram não tinha um perfil político. Eu disse, oxente, mas lá eu tenho povo. Oxente, lá eu tenho povo, como é que eu não tenho perfil político, menina? Se eu tenho uma mãe que está gritando que a criança está sem acompanhante em sala de aula, se eu tenho um carro que é o ônibus quebrado com o menino empurrando, como é que eu vou mascarar isso? Eu tenho o povo, o meu perfil é do povo. Joma, tu pode postar um vídeo, vem cá que você vai postar, como é seu nome, me autoriza? Eu quero falar, Joma, eu quero gritar. Meus filhos estão sem o kit escolar, então grite por mim, porque eu também estou sem o kit escolar. Então, essa representatividade que eu tenho, eu reconheço e eu agradeço. Porque foi através de crítica que eu fui melhorando a cada dia. Foi através de crítica que eu fiz assim, o meu voto eu não dou a ninguém, eu vou vir como candidata, porque eu represento a mim, a minha família e a esse povo. E é esse povo que eu vou continuar batalhando. Então, eu tenho. Joelma exige companhia. Muito, muito bom esse bate-papo nosso, muito esclarecedor, muito pertinente, muito. Boa noite, Cris. Boa noite, Rony também. Obrigada pela presença de vocês por aqui. Eu pontuei três coisas que foram importantes nesse nosso bate-papo e que definem um pouco você, né? Foi o que eu colhi de você nesse bate-papo da gente. É militante do povo. Eu adorei essa definição, viu? Militante do povo, porque isso aqui reúne muitas coisas, viu? A responsabilidade, porque tem militante de várias causas por aí que eu vejo. Militante de causas infindáveis. Se a gente for elencar aqui, vai passar a tarde, a noite toda.
Então, assim, já aqui engloba várias coisas que eu acredito que define muito você mesmo pelo que você. Você falando do perfil político, talvez a pessoa enxergue de uma outra forma, porque o seu, o seu perfil é quase como se fosse aquele canal, o canal de comunicação entre você, entre o, o que o povo está querendo e você sendo a voz. Talvez Isso. eles vejam a solução. Então, vejo, a gente falou também de protagonismo, né? E você Uhum. está sendo uma grande protagonista também nesse período. E foi através desse protagonismo que eu cheguei até você. Você sabe disso, né? Sei, Foi eu através do sei. seu protagonismo, dessa sua. Que um vai dizendo a outra, e foi assim: foi chegando a minha voz, foi chegando até os meus ouvidos, Quem é e essa? dá uma olhadinha nesse perfil e vamos olhar, e eu fui. Então, é protagonista. Obrigada. Não tem como correr. E a questão que a gente falou que é a voz do povo, né? E o povo diz, né? A voz do povo é a voz de Deus. E é isso. Eu fiquei muito feliz de ter você aqui, da gente Obrigada. bater esse papo, de você ter esclarecido, e você continua esclarecendo. Esclareceu aqui, mas você continua esclarecendo no seu perfil, sendo voz, a importância disso. Eu sou muito apegada a essa coisa de você mostrar para as pessoas os seus direitos. É uma das coisas que eu mais é forte em mim quando eu vejo alguém que está ali correndo, batalhando para mostrar a uma pessoa que talvez não tenha tanta, como eu falei antes, tantos meios para conhecer seus Uhum. direitos. E você chega ali e mostra de forma clara, redonda, olha, seu direito é aqui, através desse mostrar isso do defeito que está mostrando, que às vezes a gente mostrar o defeito de uma gestão, não quer dizer que a gente nem sempre é você estar sendo contra a gestão, mas é você também buscando seus Uhum. direitos. É importante dizer isso. Eu agradeço a você de coração, esse Obrigada. bate-papo maravilhoso. Agradeço a todas as pessoas que estiveram aqui com a gente, que passaram aqui o tempinho com a gente interagindo, Foi maravilhoso. fortalecendo esse bate-papo. E eu queria também que você deixasse aqui também a sua saudação final. Eu quero agradecer a todos, tá, gente? Tem gente aqui que eu conheço, tem gente que eu não conheço. Agradeço a oportunidade. Eu espero que o nome Joel Misílio replique para parentes, replique para as pessoas próximas. Quem não me conhece, pode conhecer. Venha no meu perfil, vamos conversar. Eu acho que eu sou um tipo de pessoa que eu sou acessível a tudo. Eu sou acessível a todos, aceito críticas, aceito elogios e aceito respeito. Essa é a base de tudo. Quer me seguir, quer comentar, fique à vontade. Quer compartilhar, fique à vontade. Agora, respeito, porque assim, Joel Misílio nunca atacou a vida pessoal de ninguém. Joel Misílio existiu e vai existir como oposição. Sou uma oposição declarada à gestão atual. Sou oposição, sim, à aliança que o prefeito fez como opção de deixar o prefeito na cidade, sim. Isso eu não vou negar. Eu não posso agora, no momento político, me calar. Eu não sou esse tipo de mulher. Eu construí algo baseado nas outras pessoas e eu não posso mudar de opinião. Eu não aceito certos tipos de, como é que se diz? Critérios para viver no meio político. Sei ganhar, também sei perder. Sou aquela pessoa que eu estou procurando o melhor para Paulista. Então, assim, eu quero 2025 diferente. Eu espero que cada um agora coloque na cabeça que o ano eleitoral chegou. As pessoas têm que se orientar. O voto é individual, é uma democracia. Mulheres lutaram tanto para isso e homens também. Homens valorizem, se respeitem. A propagação de compra de voto, de que fulano é mais forte e merece ganhar, avalie, faça uma pesquisa. As redes sociais estão para isso. Entre no perfil de cada candidato, verifique o que fez, o que não fez. E eu digo mais, candidatos de mandatos, Joel Misílio, eu não daria oportunidade novamente. Até porque quem lutou pela situação de Paulista e também compactuou
com a omissão de uma gestão atual, eu acho que não merece novamente a oportunidade. Eu acho que temos que dar a oportunidade a novas personagens, a um novo mandato, construir uma nova Paulista, sendo com o ex-prefeito, mas ele também tem que ser um novo gestor, tá? Eu estou aqui para dizer que não foi mil maravilhas, porém, ele precisa de uma base nova. Ele precisa que dê uma girada na cadeira, ele precisa ser cobrado com força, ele precisa entender que o que tínhamos tem que voltar, mas estacionar nós não podemos mais, temos que melhorar. E se ele precisar da minha ajuda, como mandatária ou não, João Amisídio vai estar aqui, disponível pelo povo. Que maravilha. O importante é que você continue sendo essa militante do Tanto do povo. Gente, que maravilha. Obrigada, gente. Deus abençoe a cada um de vocês que estiveram aqui conosco. O bate-papo foi incrível. Um bate-papo muito descontraído, gostoso. Que às vezes a gente pensa que falar de política é uma coisa chata, mas foi muito bom, viu? Foi muito bom o bate-papo. Você foi perfeito. Eu amei mesmo. E eu espero que outra vez a gente também possa, mais para frente, a gente possa trazer você de novo aqui, viu? Eu vou voltar aqui como candidata para falar meu nome. Essa oportunidade eu estarei. Vamos ver. Me aguarde. Me aguarde. Ai, gente, obrigada. Vou estar aqui com a bandeirinha, ó. É ela. Ai. Gente, brigadão. Deus abençoe a cada um de vocês. Próxima quarta acho que não vai ter live, mas na próxima a gente vai trazer uma artista, multiartista, que é a Adriana London, para fazer um bate-papo incrível com ela. Ela que é artista plástica, musicista, cantora de música clássica, né? E a gente vai ter um bate-papo incrível na outra quarta-feira. Agradeço a cada um de vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, Joelma! Tchau!